Cabeça para cima. Oferecimento Semeador Boas Novas. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, no oferecimento do Semeador de Boas Novas, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, pela internet, no seu tablet ou no seu smartphone. Você já é um semeador? Porque são os semeadores que nos ajudam de uma forma completamente significativa a poder cada dia mais estar perto de você, poder oferecer uma programação diferenciada, capaz de lhe ajudar, de ser sua companheira, mas especialmente de falar para você ou para todos aqueles que necessitam do amor de Cristo. Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus, porque você semeia aqui conosco. Se você já é um semeador, muitíssimo obrigada pela sua participação. Se ainda não, ligue para 2112-6300 ou entra no nosso site, porque 24 horas por dia nós teremos alguém para conversar com você e para ajudar você a se tornar um semeador. Cerca de 14% da população brasileira, segundo um jornal de Alagoas, é de portadores de necessidades especiais. É interessante porque quando a gente lê a Bíblia, fica muito claro da gente perceber, através de passagens ali escritas, o cuidado, o zelo e a atenção e preocupação de Deus com essas pessoas. E a nossa sociedade atual? E os nossos governantes? Tem se preocupado ou priorizado a inclusão, especialmente das crianças com necessidades especiais? E as igrejas? O que elas têm feito no sentido de melhorar cada dia mais essa inclusão? É o que você vai conhecer hoje aqui no Cabeça para Cima. Queremos conversar com você sobre a inclusão de crianças especiais através do trabalho das igrejas cristãs. Veja o nosso informativo e participa conosco. Crianças com deficiência não sofrem exclusão apenas na sociedade. Muitas são excluídas também nas comunidades cristãs, o que precisa ser discutido nas igrejas. Foi pensando nisso que algumas pessoas começaram a trabalhar com elas. Mas como alcançá-las? A única resposta é que há uma grande necessidade do evangelismo infantil, também para as crianças especiais. Como não entram nas igrejas, é preciso lançar as redes. Elas precisam da salvação em Cristo Jesus. Como inserir a criança especial no ministério infantil? Como trabalhar com elas? Como vivenciar na igreja a inclusão e não a exclusão? Essas e outras perguntas devem ser respondidas e essas questões resolvidas, pois como qualquer outra criança, elas precisam de muito cuidado, atenção e amor. É isso aí, você viu o nosso informativo e é isso que nós pensamos. Como qualquer outra criança, as crianças especiais, com necessidades especiais, elas precisam de amor, elas precisam sentir, elas são normais, dentro de uma diferença que precisa ser trabalhada e precisa de muita atenção. A inclusão de crianças especiais na igreja é o nosso tema de hoje. E eu recebo aqui no estúdio a Sônia Mendes, que é psicóloga e coordenadora do Ministério Incluir da Igreja Batista Central da Barra, como uma de nossas convidadas. Obrigadíssima por estar aqui, Sônia. No prazer estar com vocês, falando desse tema que mexe tanto conosco, que é a nossa raiz ministerial. Bacana, bacana, né? Bom saber que a sua igreja tem um trabalho nessa linha e a gente vai querer conhecer um pouquinho mais disso aqui. Que bom. Tá bom? Também conosco a Vanessa Teixeira Vec, ela é professora, trabalha no Ministério Efatá, na Igreja Batista Betânia de Sulacap, né? Exato. Obrigada por estar aqui com a gente, querida. O prazer é nosso, o prazer é do Ministério Efatá de estar aqui representando a Igreja Batista Betânia, num trabalho realmente de inclusão. Perfeito. Você, além de trabalhar com esse ministério, você conhece muito de perto essa realidade, não é isso? Exatamente. Meu filho, ele tem 10 anos hoje em dia, ele foi diagnosticado com 2 anos de idade como autista, de grau leve, né? Mas assim, tem sido um trabalho muito intenso. Então eu tenho os dois lados, eu tenho o lado no ministério e como mãe. Perfeito. Vamos conversar sobre isso.
E também conosco, completando o nosso time de hoje, é a Jaqueline Salgado de Oliveira. A Jaqueline, que é enfermeira, e ela trabalha como intérprete de Libras, também no Ministério Efatá, na Igreja Batista Betânia. Obrigada por estar aqui com a gente, querida. É um prazer estar aqui. Tá? Como é que vocês têm visto aí no Brasil essa questão da inclusão das crianças com necessidades especiais? Hoje aqui o nosso objetivo é focar para o lado infantil, né? Sentir o que tem acontecido aí com as crianças, embora a gente saiba que isso é muito mais amplo, atenção é necessária não só para crianças, mas o nosso foco hoje aqui é com elas. Como é que vocês têm visto, de uma maneira geral, essa questão da inclusão das crianças? Eu acho importante, né, já que profissionalmente, ministerialmente, eu estou nessa área, é claro e evidente que esse número, né, de 14% que foi dado pelo IBGE no censo de 2010, ele já em 2012, constatamos que esse número é muito maior. Né? Hoje a grande gama de famílias que trazem seus filhos para algumas escolas, até para as praças, para cinemas, para shoppings, nós estamos vendo. Porém, dentro da igreja, por incrível que pareça, apesar da nossa grande comissão, né, do ID, pregar o evangelho a toda criatura, e esse toda não faz discriminação nem de etnia, nem de raça, nem de necessidade ou especificidade, né? Ele já pressupõe que a igreja é um dos principais ambientes inclusivos, mas nós não estamos constatando. E hoje estar aqui no programa com as minhas irmãs tem sido brilhante, pois estamos vendo o quanto a Igreja Batista Central da Barra e outras igrejas estão já levantando vocacionados, pessoas chamadas para pensar nesse ministério infantil. Né? Lá na Central Kids a gente já tem essa experiência, né? Domingo foi muito bonito ver uma menina com atraso global de desenvolvimento, junto com a sua mediadora, a professora dando aula, a mediadora adaptando toda a aula para aquela menina e todos os outros juntos, né? Tem sido muito gratificante, né? Que é o grande objetivo do Efatá, é incluir, no sentido de compreender essa criança e não fazer uma classe especial para essa criança, mas ela está no nosso contexto, só que falando a linguagem dela, no contexto dela compreender aquilo da forma dela, como mediador. Seria um trabalho fantástico. Verdade. Eu penso que até com o programa que a gente está fazendo aqui hoje, isso é uma maneira, inclusive, da gente despertar a sua igreja. Você que está aí nos assistindo, de repente, sua igreja já tem um trabalho voltado, tem tido a preocupação de abraçar, de incluir as crianças com necessidades especiais da sua igreja. Se não, aproveita o que a gente vai falar hoje, aproveita a ideia, começa, né, um embriãozinho, porque a igreja, de fato, tem tido um papel social muito importante. A gente vê em diferentes segmentos e eu fico muito feliz de poder hoje falar com vocês aqui, representantes de trabalhos também nesse segmento da inclusão das nossas crianças com necessidades especiais, né? Vocês acham que fora da igreja, os nossos governos, eles têm se preocupado com isso? Isso tem sido um foco? Visão de vocês? Eu acredito que sim. Né? A gente consegue perceber, né? Apesar de a gente estar muito voltado para dentro da igreja, né? A gente perceber essa falta dentro da igreja, a gente consegue, conversando com parentes, com mães, com familiares, a gente consegue perceber de uma certa forma a inclusão deles numa escola, né, no dia a dia. Eles conseguem ter um desenvolvimento melhor na sociedade do que quando entram na igreja. Né? Na verdade, essa foi o que mais mexeu com a gente, a perceber que eles se sentem muito bem fora, né? E quando um lugar onde onde eles teriam que se sentir no melhor lugar, eles não se sentem tão bem assim. Então eu acho que fora hoje, na nossa sociedade, estamos muito mais acostumados, né? No ir e vir na rua, né? Dentro de uma escola, ver uma criança voltando da escola, meu amiguinho é assim, né? É diferente, perceber que as crianças estão conseguindo entender, desenvolvendo muito melhor fora, né? E a nossa maior preocupação hoje
é conseguir fazer com que acontece lá fora, aconteça também dentro da igreja. Vanessa, você que além de profissional dessa área, né, ou dedicando o seu trabalho também nessa área, tem um filho com necessidades especiais, como é que você percebe isso? Como é que você sentiu, né, o mover do teu filho na escola, em outros lugares? Olha, Celeste, na igreja, esse trabalho nascendo foi assim fundamental, porque não só as mães, as famílias, todos ficam muito adoecidos, os que estão em volta. A mãe que tem uma criança especial, às vezes ela não pode assistir o culto, porque ela tem que dar atenção a essa criança. Esse trabalho não só voltado à família, porque é voltado à família também, mas voltado à criança, dá um conforto à família. Porque você sabe que a sua criança não está jogada numa salinha, mas ela está tendo um trabalho para ela. Ela está conhecendo o amor de Deus, mas de forma que ela possa compreender também. No caso do autista, a forma concreta, colocar a forma concreta para que a criança compreenda. Eles só entendem diferente, só que eles são capazes de entender. Claro. Como diz a nossa camisa, é diferente é o mundo que queremos, mas realmente eles têm toda a capacidade de compreender, só que precisa de uma linguagem diferente, concreto. E isso acontecendo dentro da igreja é fundamental as outras crianças que estão na escolinha saberem a diferença daquela criança, mas saber que elas têm que estar incluídas com eles, têm que compreender essas crianças. Isso só acontece através do esclarecimento. Perfeito. Fora da igreja, o seu filho, ele está numa classe normal? Estudando numa classe normal ou ele participa de uma classe... Não, ele sempre esteve numa classe regular. Regular. Mas fora da igreja, eu acho bem mais complicado. Eu, como mãe, digo para vocês que é muito difícil, Celeste. É muito difícil. A inclusão ainda é muito mentirosa. Existe a inclusão de colocar a criança dentro da sala de aula, mas não um currículo especializado para essa criança, um trabalho especializado. Ainda falta muito. Ainda sinto que poderia ser bem melhor. Eu vejo assim, a importância da gente entender que a inclusão, ela é mais do que uma estratégia, ela é uma visão, ela é um paradigma, né? E assim, no nosso país, a gente tem acompanhado esse movimento que é mundial, se discutindo a oportunização para essas pessoas. Então a gente vem aí da Espanha, chegando ao Brasil por conferências da ONU, né? Hoje a gente tem a Política Nacional de Educação Especial, desde 2008, que fala da questão da inclusão. Então, se nós, enquanto igreja, acreditamos no crer, o Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa, o nosso olhar não pode ser apenas voltado para aquele indivíduo com alguma especificidade, mas para aquele indivíduo, a sua família, como atingir de repente até a escola, que está tão próxima à igreja e não sabe que na igreja tem um espaço. Hoje o Ministério Incluir está nessa vertente, trabalhando ali com as redondezas, né, e com as famílias que, por estarem feridas e machucadas, porque a exclusão é quase certa, a inclusão, coisa estranha, né? A inclusão é uma luta e a exclusão é um fenômeno, não. Na verdade, ambos são um fenômeno importante. E a inclusão dessas famílias na igreja tem sido ainda discutida, olhada, mas hoje já contemplada, né? Perfeito. O trabalho mesmo dentro das igrejas, porque a Vanessa colocou uma questão aí, que é a questão de teoria e prática, né? A gente... Talvez o Brasil, por exemplo, ainda esteja numa fase mais conceitual teórica, né? Mais de falar sobre isso, de trabalhar no conceito, de despertar visões e mentalidades, mas ainda bastante atrasado, graças a Deus caminhando, mas ainda bastante atrasado nas ações concretas, né? A gente percebe que muitas vezes a gente trata de uma política de colocar as crianças em classes regulares, né? Sempre me foge essa palavra. Regulares, em classes regulares. Mas a gente não está ainda tão preocupado com o currículo, com a preparação do professor para lidar com essa criança, que faz toda a diferença. E a necessidade do mediador. Porque o professor, ele se sente também numa situação bem complicada. Ele tem 30 crianças para dar conta e aquela criança especial. Quer dizer, realmente, o mediador, uma pessoa ali, para estar dando aquele apoio, aquele suporte ao professor, é fundamental. E o que eu acho importante é que dentro da igreja,
esse mediador não precisa ter uma formação, uma graduação específica na área. Você já tem essa experiência, tanto na Igreja Batista do Meia quanto na Central da Barra. Você pode ser uma dona de casa, operador de informática, médicos, psicólogos, qualquer área. Desde que você seja chamado por Deus. E aí sim, essa equipe se formando, vai buscando essa informação, essa formação, experiências com outras igrejas, para que cada igreja possa ter o seu modelo. Perfeito. Mas a visão, eu acho que o maior desafio é trabalhar a visão, principalmente nas lideranças. Perfeito. Graças a Deus temos aqui líderes, né, tanto o pastor José como o pastor Neil, voltados para essa perspectiva. Perfeito. Pois começa na liderança da igreja. Concordo. Quando começa a liderança, tendo a visão, fica bem mais fácil da gente implementar ações concretas, né? A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, nossa primeira paradinha. E no retorno eu quero começar a conhecer agora sim, em profundidade, aquilo que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo, para que isso possa servir mesmo de insight, de impulso aí para o pessoal que está nos assistindo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. É um trabalho ótimo, um trabalho muito excelente, diferente das outras, né? Porque a gente não tem aquelas propagandas que realmente não agrada a gente. E é mais a palavra de Deus e tem também o Cabeça pra Cima, que eu assisto também, eu gosto muito. Toda a programação eu gosto. Eu senti o Samuel Câmara fazendo o apelo e eu vendo aquilo todo dia, aquilo foi que nasceu uma semente no meu coração e eu senti na vontade de doar R$1 por dia. Que vocês também possam vir contribuir e semear nessa obra, que é uma obra que leva todo o ID de Jesus. Eu me chamo Jorge e sou um semeador da Boa Nova. Assista amanhã Espaço Feminino. Às 15h30. Cabeça pra cima. Pois é, hoje estamos aqui conversando com você sobre trabalhos de inclusão de crianças com necessidades especiais nas nossas igrejas, né? E um time aqui que não só fala, mas faz, né? Mas faz. Antes da gente conhecer o trabalho de vocês conhecem outras igrejas que também já trabalham nesse sentido de inclusão de crianças especiais, além das igrejas de vocês, igrejas com as quais vocês já façam interação? Não. Nessa questão da surdez, né, nós temos a Igreja Batista de Campo Grande, né, que já realiza um trabalho bem interessante, São João de Meriti, Vila da Penha, a própria Igreja Batista do Recreio. E nós temos a APEC também, né? A APEC, ela faz formação nessa área de evangelização para crianças, onde ocasionalmente nos seus congressos capacitam líderes de diferentes igrejas para trabalhar com evangelismo para crianças especiais. Com crianças, né, surdos, né, a gente consegue encontrar algumas outras igrejas. Né, é um trabalho mais antigo, né, nas igrejas. Verdade. Conheço algumas igrejas e aqui também destaco o trabalho que a Assembleia de Deus em Belém do Pará tem feito também nessa linha do trabalho com surdos, um ministério fantástico que tem
é feito com que muitas crianças possam estar incluídas e possam conhecer o amor de Jesus de uma forma mais próxima, né? Que tipo de trabalhos, que tipo de necessidades especiais são mais comuns e são abrangidas, por exemplo, pelo trabalho de vocês, além de surdos? Primeiro eu queria essa abrangência. Hoje o Ministério Fatah, né, ele primeiro começou trabalhando com os surdos e há cerca de 1 ano veio a ideia, né, essa vontade de começar a trabalhar com outras, né, com crianças especiais de outras coisas. Então nós começamos com autistas e síndrome de Down. Na verdade, hoje nós estamos atendendo de acordo com a demanda. Né? Como é um trabalho bem novo, nós estamos pesquisando, né? Estamos querendo incluir mesmo. Percebemos essa necessidade e decidimos, vamos fazer. Entendeu? Então nós vimos que tínhamos crianças autistas, então foi o pontapé, nós começamos, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos incluir as crianças autistas. Depois apareceu síndrome de Down, vamos trabalhar com síndrome de Down. Cadeirantes também. Então hoje, lá no Ministério Fatah, na Betânia, nós trabalhamos com essas 3 deficiências, né? E na sua igreja? Bom, aí eu falo um pouco de mim. Quando eu cheguei na Igreja Batista Central da Barra, quando eu fui para Central Kids, um dos primeiros dias que eu estive lá, uma menina com síndrome de Down, a Ive, sentou no meu colo, me abraçou e falou, tentava falar com os colegas, e a partir daquele momento surgiu mesmo o chamado de Deus para nós trabalharmos nessas vertentes, com pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down e outras. Nós temos a área de surdez, crianças com diferentes origens de surdez estão lá conosco. Nós temos crianças com autismo, também representadas ali. Estamos aguardando mesmo outras crianças virem para estarem atuando conosco. Nós temos a questão hoje de um curso de Libras, nós estamos capacitando intérprete de Libras para trabalhar com este público que está chegando, né, com essas pessoas sedentas que estão vindo. E temos também um projeto que hoje está brilhando no meu coração, que é um trabalho com mães. Mães que têm crianças com deficiência, principalmente as puérperes, mães de primeira viagem, mães que às vezes até essa gravidez foi não planejada ou não desejada, e aí recebe a constatação que terá um filho ou tem um filho com deficiência. Que a gente ali na igreja, a gente possa criar esse espaço de acolhida, orientação, massagem, maquiagem, resgate dessa autoestima, né, e principalmente acompanhamento a essa família. Bacana. São essas 3 vertentes direto, né? Sabendo que essa criança vai crescer e vai ser um adolescente atuante na igreja. Especialmente porque a atuação dos pais, né, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Ela tem que sentir o amor a partir dos pais, a partir da casa, a partir da mãe. A parceria, né? A parceria mesmo, da escola, da igreja, da família, dos terapeutas que acompanham. Essa parceria, ela é fundamental para que essa criança avance. Digo por experiência própria. Vivo com meu filho já há 7 anos nas terapias, na fonoaudióloga, na psicóloga, com o neuro. E essas terapias unidas ao trabalho, unidas num objetivo único, faz com que essa criança avance. Eu vejo dentro da minha casa o avanço, os avanços, né, como são muitos. Nesse sentido, assim, gostaria de honrar a Deus a vida da minha mãe, né? É uma mulher que teve um filho com síndrome de Down, hoje ele tem 45 anos. Mas desde pequeno, minhas lembranças iniciais, somos nós 3, eu, meu irmão, mais meu irmão Janes, indo para a igreja juntos e ele crescendo ali naquele ambiente com o amor de todos os membros, né? Como que vocês trabalham? Primeiro, o atendimento nos projetos que vocês atuam, ele é focado naquelas crianças que chegam nas igrejas de vocês, ou vocês fazem algum trabalho de divulgação para a comunidade? Isso é uma coisa mais aberta, que outras crianças podem chegar e participar, mesmo que as famílias não sejam evangélicas, não façam parte dessa comunidade eclesiástica? Como é que é isso? Nós temos feito um trabalho de divulgação no dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial do Autista. Na nossa igreja teve o culto do autista. E foi fantástico, né, Jaque?
Foi fantástico. A igreja toda foi de azul, porque a cor do autismo é uma forma da gente apresentar, porque muitas pessoas nunca ouviram nem falar, não sabem nem como lidar. Então, para a gente poder trabalhar, a gente tem que ter o apoio das pessoas que estão em volta também. Então, vamos apresentar à igreja o que é o autismo, o que acontece com essa criança, com esse adulto. Então, foi esse culto de apresentação, de mostrar o que é o autismo. Levamos pessoas preparadas para falar, para mostrar para a igreja. E assim está nascendo os núcleos dentro da igreja das deficiências. Ela pode falar melhor dos surdos. E uma coisa que a gente percebe muito, que depois que fizemos isso da divulgação do culto do autista, nós começamos a perceber que pessoas que já eram membros, mães que já eram membros há anos da nossa igreja, ia para a igreja, mas deixava o filho em casa. Uau. Entendeu? Então, depois do culto começou, meu filho é autista. Nossa, você... Né? Nós vimos a mãe todo domingo na igreja e não sabíamos, ou de repente um vizinho. Então, nós começamos a receber essa demanda depois da divulgação, né? Depois do início do trabalho, nós começamos a ver que na nossa própria comunidade, ali dentro da igreja, nós vimos que tem pessoas, né, com crianças autistas que deixavam, porque aqui não tinha, né? Claro, me atrapalhava durante o culto, eu achava melhor, não, eu só venho de manhã ou só venho à noite porque eu só consigo deixar ele uma vez, né, nesse período. Então, a partir desse movimento, foi realmente um culto com muita comoção, as pessoas começaram a serem comovidas e realmente foram receberam mesmo. Né? E os autistas nessa história toda, né, a outra visão, eles se sentiram importantes, sabe? O meu filho dizia, poxa, mamãe, eu tô importante hoje, é bom, porque a criança já tem, assim, já se sente um pouco inferior, tem a dificuldade de aprender, tem a dificuldade de se relacionar, e nesse dia, esse dia é dele. Então, tem todos os lados que abrange, né, Jaque? A gente sente, todos nós, isso é próprio do ser humano, né? Quando você sente que tem atenção, que tem carinho, isso mexe com qualquer um de nós, né? E eu imagino a alegria dessas crianças poderem perceber que a igreja estava abrindo agora um espaço especial também para eles, né? Um espaço especial no sentido de dar atenção, né? Mas que eles tinham chance de poder chegar ali, participar do culto, participar das atividades de uma maneira perceptível. Bacana. Lá na Igreja Batista Central da Barra, nós começamos através de um vídeo. E esse vídeo falava das diferentes deficiências, especificidades, até que chegávamos a um ambiente da igreja, onde uma das nossas meninas da Central Kids começou a cantar, e começou a cantar com seu pai, com a sua mãe. E isso para a igreja foi muito impactante, pois cantou uma música da própria irmã Fernanda Brum. Então eles estavam assim, meu Deus, ela está na igreja, ela é nossa. E como somos uma igreja que vive em células, no cuidado com os outros, nós temos uma preocupação que as células hoje já fazem um levantamento, né, de quantas pessoas você conhece que tem alguma especificidade ou alguma deficiência dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua rua, para que você possa começar a convidar essas pessoas. Além disso, é uma igreja de ID. Sendo assim, estamos já... E Deus está confirmando uma escola onde nós vamos entrar com um trabalho, provavelmente ali para o Dia das Crianças, vamos estar atuando nessa escola, em alguns condomínios, para que possamos trazer essas crianças, né, esses meninos e meninas. Né, mostrar o amor de Deus através desse trabalho. É assim como Deus nos mostra mesmo na Bíblia, sempre um cuidado tão especial, né? Com as pessoas que têm necessidades. A igreja atual precisa fazer isso. Parabéns, realmente parabéns para o trabalho de vocês. E como é que vocês atuam? Como é que é a equipe? Preparação, você já falou, né? Primeira coisa, não precisa ser um especialista, só precisa ser um especialista aqui, no coração. Ter a vontade, se disponibilizar para o trabalho. Mas aí, como é que vocês fazem? Vocês treinam as pessoas, vocês orientam? Tem uma equipe já mais especializada que comanda? Como é que é esse negócio? A questão da capacitação, né? Acho que integrando a ideia do amor de Jesus nos nossos corações é fundamental. Então, no meu caso, Deus me deu essa oportunidade de trabalhar numa escola especial, de ter tido essa capacitação e hoje multiplicar, né? E esses
irmãos estão aprendendo, muita sede de aprender. Isso é que precisa ser detonado em cada um de nós. Sede de aprender, não apenas nos livros, mas principalmente sede de aprender com as vidas. Pois eles têm a nos ensinar, essas famílias têm a nos ensinar. E junto com o que há de contribuição, acho importante colocar, temos poucas referências bibliográficas, já temos, mas são poucas ainda, que fale da questão da criança especial na igreja. Precisamos produzir mais literatura para que possa ser contemplado por todos, né? Mas é significativo. E aí congressos, palestras, estamos indo nas feiras, conhecendo o que há de novo também, para que possamos trazer, para que haja acessibilidade do Evangelho. A gente fala de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, hoje a gente fala de acessibilidade do Evangelho. Perfeito, perfeito. E vocês, como vocês trabalham? Nós também, agora estamos buscando pessoas para nos dar a capacitação. Teremos agora já temos marcada a nossa capacitação para o trabalho com autista. De acordo com a demanda, nós buscamos pessoas que Deus manda, na verdade, né? Vocês sabem como acontece. E essas pessoas, a gente marca uma capacitação para nos preparar para que possamos lidar e receber essas crianças da melhor forma. E tem os surdos também, né? Que nós oferecemos cursos já há 12 anos, porque é muito importante, porque a gente sempre diz que não é o simples fato de você não precisa aprender Libras para estar no ministério, né? Que você fala, você encontra surdo em qualquer lugar que você possa estar. É verdade, né? É verdade. Então nós oferecemos o curso para a pessoa, não quero trabalhar no ministério. Legal, mas você pode ser uma ponte nossa no seu trabalho, na sua rua, né? E com isso o nosso ministério hoje, a gente diz que ele está muito grande exatamente por isso, porque há 12 anos nós oferecemos cursos de pessoas que às vezes não são da igreja, só foram lá para aprender, mas que estão realmente semeando em outros locais, né, através do curso, e a gente consegue ver, porque eu sempre falo que você aprender Libras, você é um sentimento de utilidade, né? Porque quando você está na rua, um surdo te vê e você faz um simples oi, para ele ganha o ano, sabe? Porque está perdido. Ele se conecta, né? Perdido no mundo. Ele olha para você e fala assim, você é a ponte do mundo para mim, né? E isso é o que você realmente sente. Vocês cobram por esse curso, essa capacitação? Cobramos para quem... Para família de surdo e surdo, não. Isso no caso do curso de Libras, né? Isso. E para quem quer, quero aprender profissionalmente, quero aprender para a igreja e tal, sim. Que existe uma taxa de material, até que é fornecido pela FENES, né? Perfeito. A gente já vai fazer o nosso segundo intervalo e aí a gente volta já e vocês explicam um pouquinho melhor essa questão, até de custos, etc. Para quem tiver interesse, eu acho que é bacana a gente poder colocar isso, porque vocês são uma fonte de informação e de oportunidade de aprendizagem, e a gente quer honrar também vocês divulgando isso um pouquinho, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Agora olhamos para dentro. E o que vemos é que qualquer unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A vida velha se foi, uma nova vida floresce.
diariamente aqui na Rede Boas Novas, falando ao coração, o programa nosso de cada dia. Quero agradecer a você pela sintonia. Ao vivo das 7 às 8 da manhã, com os quadros Campanha dos Salmos, Crônicas para Rir ou para Chorar, Ministração da Palavra de Deus e Altar da Intercessão. A apresentação, Pastor Gentil R. Oliveira, falando ao coração, a sua companhia diária de todas as manhãs. Cabeça pra cima. Gente, num programa super gostoso aqui para falar de um assunto tão especial, a inclusão de crianças com necessidades especiais nas nossas igrejas, uma forma de promovermos a, como é que você falou? Acessibilidade do Evangelho, acessibilidade do Evangelho a todas as criaturas. Que coisa linda, que trabalho bonito, né? Que trabalho bonito, que trabalho bacana, e que a gente espera mesmo que isso possa servir aí de exemplo para outras igrejas, para ampliarem as suas frentes, também se preocupando e oferecendo inclusão a outras necessidades especiais, além dos surdos, porque realmente a gente conhece muitos trabalhos nessa linha, mas para outras necessidades não. Só para completar a informação, alguém que queira, por exemplo, fazer o curso, aprender Libras, como é que faz? Isso. Contato de vocês? É importante entrar em contato, né, na Secretaria da Igreja Batista Central da Barra. Nós temos hoje uma professora que até pela legislação ela é surda e ela dá aula para todos os ouvintes e as pessoas que procuram. E a gente tem um investimento, a gente precisa honrar essa pessoa. E esse investimento é dividido pelos alunos. Então é só buscar a Secretaria da Igreja, se inscrever e efetivar. A mesma coisa na Igreja Batista Betânia, né, na Sulacap, também é só ligar para a secretaria da igreja ou entrar pelo site, né, também tem essa informação. Nós também temos professor surdo, né, que é exatamente o que a Sônia falou, né, que tem que ser realmente... A legislação exige, né, o requisito da legislação. Surdo que administra, e é o trabalho dele, né. Perfeito. Gente, e quais são as maiores dificuldades que a igreja enfrenta ao decidir fazer um trabalho como esse? Realmente tem que ser uma decisão, né? A partir do momento que você decide e tem que ir, porque é realmente muito complicado. A gente, um local que às vezes em reunião, né, do ministério a gente percebe às vezes a dificuldade do acesso, a dificuldade da aceitação, né? Porque da própria família aceitar que seu filho tem uma deficiência e que precisa. É a primeira coisa, né? Porque às vezes nós vamos, a gente percebe a necessidade, né? E às vezes a família não está muito aberta para receber. Às vezes a própria igreja, né, não está muito aberta para entender que eu tenho que chegar um pouquinho para lá, porque quem vai sentar aqui agora é uma criança especial, então é uma família, né? Eu preciso, no caso dos surdos, às vezes tem alguma peça, né? Vamos apagar a luz inteira, né? A luz toda da igreja. Como é que eu vejo, como é que o surdo vê o intérprete, né? Então entender que uma luzinha vai ter que ficar acesa, né? Ou então às vezes aquele espaço ali é do surdo, chega para lá, não dá para você ficar passando aqui, porque se ele perdeu um sinal, ele perdeu o culto todo, né? Então são esses pequenos detalhes que às vezes a gente encontra dificuldade, sim, né? Infelizmente às vezes é só porque não estamos acostumados, né? Nós estou aqui na minha zona de conforto, é diferente a visão da Vanessa, que tem como um filho, né? Ela anda na rua percebendo essa necessidade, né? Eu que trabalho com surdo já há 12 anos, eu ando na rua e fico assim, imagina um surdo aqui, né? Mas é mesmo totalmente diferente de um surdo, mesmo de uma família de um surdo, né? E dentro da igreja, assim, o novo, ele, né? Ele sempre mexe, sempre deixa a gente um pouco assustado, né? Mas a gente, com o tempo, eu creio que
com o tempo a gente consegue introduzir melhor, fazer com que as pessoas entendam realmente a importância do trabalho. Exatamente. Daí a importância daquela questão da visão que você colocou, né? Vocês colocaram, das lideranças assumirem isso, porque tem um preço, né? E é isso mesmo. Não é um trabalho isolado, não é um projeto que você faz e ele pode caminhar sem a integração da igreja. Isso vai mexer com o dia a dia da igreja, mexer positivamente. Como você diz, alguns ficam incomodados ou podem não aceitar. Eu já vi situações de pessoas que elas ficam tão incomodadas que elas mudam de igreja, né? Talvez essas pessoas tenham que repensar um pouquinho o Evangelho de Cristo, né? Aquilo que Deus prega, o amor de Deus para com os outros e praticar, entender e praticar, né? Aliás, eu acho que o Evangelho é assim, muita gente diz que entende, desde que ela não tenha que praticar, né? Desde que ela não tenha que mexer com aquilo que ela já está acostumada a fazer o tempo todo. Então... E existe uma verdade que é bíblica, né? O que faz eles nascerem dessa forma? Para que neles possa ser manifestada a glória de Deus. Então a igreja ela tem o privilégio de estar convivendo com a glória de Deus sendo manifestada ali, quando lida com as pessoas com diferenças. E se a gente parar e pensar e entender, quem é igual a quem? Exato. Todos nós temos as nossas diferenças, as nossas necessidades específicas, né? Como é bom ter uma cadeira de rodas na igreja que pode favorecer com aquele que tem hoje necessidade de forma permanente ou não permanente. Quebrei minha perna, engessei, eu tenho uma cadeira de rodas. Isso é a visão da igreja. Como é gostoso eu saber que eu estou numa igreja que aconteça o que acontecer comigo, pois alguns são vítimas de acidentes, até domésticos. Crianças ficam vítimas de acidentes domésticos e ficam tetraplégicas e outras situações, mas eu tenho uma igreja que me recebe mesmo assim, né, entendendo. Preocupa comigo. Tentar entender mesmo. O que eu falo sempre para o Gabriel, quando vemos um cadeirante na rua, eu digo para ele, meu filho, essa criança, ela não anda com as pernas, ela anda com a cadeira, mas ela não deixa de andar. Aí a criança que usa óculos, eu mostro para ele que todos nós temos dificuldades a serem vencidas. Aquela criança que usa óculos, ela não enxerga sem aquele óculos, mas ela enxerga com óculos. E aquele que é cego, enxerga com o dedinho, mas não deixa de enxergar. E assim, a gente tem que mostrar que essas dificuldades não é só dele, não é só do cadeira, cada um tem a sua. Às vezes não aparente, mas ela existe. Tratar isso de uma forma bem normal, trazer isso bem pro natural. Pois é, né, Vanessa? E tem tanta gente que nem usa óculos, mas não tem visão nenhuma, né? Não tem visão nenhuma, né? Não enxerga, ou então esbarra em muralhas assim incríveis. Mas olha só, vamos lá. O Gabriel, ele está nos assistindo agora, com certeza, né? Então, e ele está aí esperando uma coisa. Ele está esperando um beijo da mãe dele. Ele, assim, foi o meu presente de Deus, foi o pontapé inicial para que isso tudo viesse à minha vida. Quer dizer, Deus tem os caminhos que a gente não conhece, insondáveis, mas que é um canal. Então foi meu presente de Deus, meu beijo enorme para ele. Gabriel, quero mandar um beijinho para você também, tá bom? Daqui, da Boas Novas, de toda a nossa equipe, do cabeça para cima para você, tá bom? Que bom. Queridas, e com relação a sustento, subsídio desses projetos? Vocês já falaram, sempre tem necessidades, né, recursos que a gente precisa. Existe algum incentivo de governo? O governo apoia alguma dessas atividades? É possível ter apoio do governo? Ou esse trabalho ele é isolado e vai depender única e exclusivamente da igreja? Como é que funciona? Acho que é importante que eu de alguma forma represento a igreja e também represento, né, o serviço público, né, pois sou funcionária da FAETEC. Nós sabemos que existem instâncias hoje que viabilizam até literatura gratuita. Se você buscar o site do MEC, tem como hoje baixar, né, arquivos que são disponibilizados para uma maior compreensão e capacitação. Lógico que a igreja precisa se organizar, como todos os investimentos, investir nesse ministério, se estruturar, rever as questões arquitetônicas, construção de rampas, né, de áreas de acesso, banheiros adaptados,
adaptados, vagas de estacionamento, né, reservadas para essas pessoas. Tudo isso demanda, o que eu gosto de falar, um investimento em vidas. Porque quando a gente fala de investimento em vidas, a gente já não fala tanto de custo, né? A gente tem um outro tipo de paradigma, e isso é claro. A igreja de vocês, ela que sustenta o projeto, tem algum tipo de sustento especial? Como é que funciona? Não, é a nossa igreja mesmo que sustenta o nosso ministério. Né? Não temos nenhuma ajuda hoje. Apesar de termos projeto, né? Estamos começando a escrever projetos, estamos começando, na verdade, a ter essa visão, né? Para nós conseguirmos ampliar mesmo o nosso ministério. Estamos tentando ver essa possibilidade. Perfeito. É um registro que eu quero fazer aqui, porque você está colocando, né, investimento em vidas, e aí quando a gente fala investimento em vidas, a gente pode estar falando de rampas da igreja, a gente pode estar falando de cadeiras da igreja, a gente pode estar falando de cadeiras de rodas, a gente pode estar falando de uma série de outras coisas que não são simplesmente no bom sentido, né? Não é só a fala, não é só o ide e pregai. Porque muitas vezes há pessoas que nas igrejas entendem investimento em vidas simplesmente o investimento na divulgação da palavra de Deus. Mas a gente pode investir e mostrar o amor de Deus através da ambientação, né? Do olhar para a questão da ergonomia da igreja, do oferecimento de condições dessas pessoas poderem chegar, transitar, estar ali. E é muito bom a gente perceber visão, trabalho concreto e um direcionamento para garantir a inclusão das nossas crianças também no trabalho das igrejas, naquilo que a gente está fazendo, né? O que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo? Quais são os cuidados, as preocupações, se elas quiserem começar a desenvolver um trabalho desse tipo na sua igreja? Quais são os pontos de atenção que elas precisam ter? Por onde começar? Como é que é isso? Acho que em primeiro momento, assim, se sentir chamado e vocacionado para tal. Conversar com a liderança da igreja, para que a liderança da igreja também possa estar junto, apoiando diretamente esse trabalho. E começar a falar disso, né, disseminar isso, né, multiplicar isso na igreja, principalmente buscando capacitação, orientação vinda do Senhor e vidas sendo chamadas, pois a demanda, o público vai chegar. Pois você vai começar a trabalhar no seu site de divulgação da igreja, no boletim da igreja, começando a conversar nos cultos, nas células ou nos grupos pequenos e indo à comunidade, saindo das quatro paredes, como nós chamamos, e indo à comunidade. Algumas pessoas surdas têm encontros em shoppings, em horário marcado. É chegar lá e começar a conversar com eles. Nas escolas inclusivas da região, escolas especiais, estamos tendo uma oportunidade nos hospitais, né, acompanhando essas gestantes e essas mães que estão tendo pessoas com deficiência sem a quem recorrer, com material bonito, dentro da medida do que é possível, mas um material que chame a atenção, de divulgação, para que as pessoas possam chegar. Perfeito. E vocês? O que vocês dizem? Quero ouvir a opinião de vocês logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás. Para que os pobres do teu povo achem o que comer. E o que esses deixarem servirá de mantimento para os animais do campo.
sustentabilidade está na Bíblia. Preserve a criação. A nova edição da revista da Escola Dominical já chegou. Espírito Santo, pessoa, batismo, dons e frutos. Faça parte do programa de educação cristã continuada e dê o primeiro passo para o seu curso teológico. Adquira sua revista da Escola Bíblica Dominical nas melhores livrarias evangélicas da cidade. Pelo site www.educaçãocristãcontinuada.com.br ou telefone 091 3110 2400. O que você faz com R$1? Compraria uma água. Tá muito quente. Agora um tubinho de linha. Ah, não sei, R$1 é tão pouco, né? Compraria de balas. Com R$1 por dia, podemos alcançar todo o Brasil. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, conversando com você e apresentando para você realidades de inserção de crianças com necessidades especiais no âmbito das nossas igrejas, né? Na visão de vocês, quais são as questões aí, né, que as pessoas devem atentar ao iniciar um projeto de inserção de crianças com necessidades especiais? Com certeza na igreja tem. Né? Sempre tem uma criança autista, uma criança surda. Então, a primeira coisa é você se aproximar mesmo da família, né? Porque identificar na sua igreja. Ali na igreja, porque às vezes nós temos a ideia, né? Mas às vezes o que nós vamos fazer não atende a real necessidade da família e daquela criança. Então, para mim, a primeira coisa a se fazer é você se aproximar da família, da mãe, da avó, do acompanhante mesmo daquela criança, conhecer, e a partir daí você vai procurar capacitação, você vai procurar a liderança, você vai alertar, né, os líderes da igreja. Nós temos, às vezes tem uma escada aqui, a gente está vendo que temos uma criança cadeirante, não sei, mas a primeira coisa a se fazer realmente é estar perto da família, porque a família vai sinalizar, vai ensinar a nós realmente o que fazer. Dar né? dicas, aí a partir daí vamos ter a capacitação, vamos lá, a gente vamos incentivar o outro, vamos contaminar, porque geralmente esse desejo surge no coração de um. Né? Geralmente Deus mostra para um, que a partir daí, alguém, exatamente, né? Deus levanta, Deus escolhe alguém, né? E Deus vai capacitando essa pessoa e que vai realmente colocando esse trabalho em prática. Né? Mas a primeira coisa mesmo é você ter esse olhar pela família. Identificar na sua própria igreja e aprender com quem sabe de tudo. Porque o campo ele é muito grande. Ele é muito grande. O que tem os deficientes, perdidos, muitos sem até diagnóstico. Quer dizer, esse olhar da igreja, de ver aquela criança que é diferente, aquela criança que não... Na escolinha, o olhar dos professores que estão na escolinha da igreja, aquele olhar direcionado, por que aquela criança não interage? Porque o Down, ele tem a característica física, o autista não. E aí, como identificar? Verdade. Então, o olhar do professor na escolinha, o preparo desse professor da escolinha faz a diferença, porque através dessa criança chega na família e assim é o caminho. Perfeito. E vocês estavam comentando aqui no intervalo, uma coisa que eu acho bacana a gente poder falar também, que é a importância da igreja se adaptar aos comportamentos, né? Fala um pouquinho disso. Na verdade, existem algumas crianças com determinadas especificidades que apresentam algumas condutas diferentes de um padrão. Nós temos uma aprendizagem assim de estarmos na igreja sentados, quietos, em silêncio, né, aguardando. Existem crianças que querem interagir com o pastor, interagir com o solista. Existem crianças, às vezes, por uma visão subnormal, como um quadro de cegueira, que às vezes reagem com condutas chamadas inapropriadas ou inadequadas, mas na verdade ela está reagindo, eu não estou conseguindo enxergar, essa luz muito forte está me incomodando, seja através de um som, seja através de uma agitação psicomotora. O que cabe à igreja é agir com amor, abraço
e orientação. Né? E orientação, sim, a essa criança, a essa família e a todos os membros ao redor. Não simplesmente retirar do contexto da igreja, né? Não simplesmente retirar, mas buscar atentar para aquela especificidade, para aquela necessidade e fazer com que aquilo seja trabalhado, né? Exatamente. Hoje a palavra acolhimento, ela tem sido usada em todos os âmbitos e essa é uma palavra cristã, acima de tudo. Verdade. Queridas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente falar sobre esse tema, compartilhar a experiência de vocês é uma bênção e eu tenho certeza que será um fator multiplicador. Eu rogo ao Senhor que Ele use esse programa, use a presença de vocês aqui para levantar outras igrejas, outros obreiros, que possa tocar o coração de várias pessoas e levantar esteios e colunas aí que possam desenvolver esse trabalho no Brasil afora. Porque aqui na televisão é assim, né? A gente está numa igreja sem paredes, numa igreja que chega nos mais diferentes lugares. E agora, talvez lá numa casa, né, de alguém que esteja nos assistindo, Deus possa estar levantando obreiros para esse trabalho. É a minha oração. Obrigadíssima. Mensagem final para o nosso telespectador. Sua despedida. Eu quero realmente incentivar, né? Que às vezes não se sinta sozinho. Deus te chamou, quando Ele chama, Ele capacita. Amém. Né? Então não é desistir. Às vezes vão encontrar dificuldade, vai encontrar portas fechadas, mas é joelho no chão, que Deus vai capacitando, Deus vai honrando, Deus vai abrindo portas e não desistir jamais. Isso porque é muito bom você ser útil. Entendeu? Você vê, eu trabalho já há 12 anos e você vê crianças que eu peguei criança, hoje adulto, hoje já se encaminhando para o mercado de trabalho e você vê a resposta, olha, terminei o 2º grau, coisa que muitos às vezes não conseguem terminar e você vê que você foi a ponte, você foi bênção na vida. Isso não tem preço, não tem preço. É realmente abençoador. Exatamente. Meu recado é para as mães, que as mães amem seus filhos. Porque o amor da mãe inicial é o pontapé para tudo, o amor. Se sentirem só, procure o nosso ministério, o ministério dela. Estamos abertas com amor, com carinho para essas crianças, para essas famílias. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Com certeza. Eu gostaria de deixar a Deus toda a honra e toda a glória por tudo isso, mas meu recado são para as lideranças. Lideranças. Não inibam os chamados dos membros da igreja. Amém. Pois às vezes alguns membros estão sendo chamados, estão sendo tocados através até desse programa, mas às vezes se sentem impelidos em conversar com as suas lideranças. Perfeito. Então, se você é líder de uma igreja, se abra para esse ministério. Aí um beijo para o pessoal do Ministério Incluir, principalmente da Igreja Central da Barra. Perfeito. Obrigadíssima mais uma vez. Obrigada a você também que está aí em casa e participou conosco. A mensagem está aí colocada para você. Você pode também liderar um trabalho como esse ou simplesmente se abrir, aceitar, participar de forma positiva e agir como um elemento diferenciador na sua igreja ou onde você estiver, dentro ou fora da igreja, porque o papel do crente é ser bênção no lugar que ele estiver. Tá bom? Obrigada pela sua presença, fica na paz. Terminamos o nosso programa com a boa música da Osana França. Tchau. Agora eu não sei viver sem te amar, Senhor. Amar a Deus é mais do que somente falar.
Cabeça para Cima.